Bom dia, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Também os saludos a todos que nos acompanham também pelo canal do YouTube, e nossos amados irmãos que congregam online conosco. Também saúdo a todos nesta manhã. Irmãos, hoje culto de Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, há uma linha teológica chamada cessacionismo, que é difícil dizer. Ou melhor, eles dizem que cessaram todos os dons. Inclusive também, eles dispensam esse momento da ceia do Senhor. E quando nós olhamos, a ceia do Senhor foi realizada com os discípulos, até então os futuros apóstolos. E naquele momento a ceia do Senhor foi realizada entre os futuros apóstolos. Já quando a Páscoa tinha que ser realizada em família. Então, se Pedro, que é um que a Bíblia menciona mais, tinha sua família, o que Pedro estava fazendo ali sem a sua família, se estava realizando a Santa Ceia, ou melhor, a Páscoa, né? A Páscoa tinha que ser realizada em família. E no momento em que Jesus institui ali a ceia do Senhor, Pedro com sua família, Pedro não estava com a sua família, estava com a nova família que Cristo estava, né, instituindo. E também vemos também a respeito da perseguição, que esse foi um dos motivos em que os imperadores perseguiam a igreja de Cristo, por conta que eles estavam também realizando a ceia do Senhor. Eles alegavam que os cristãos estavam presos por conta da perseguição, presos que eu digo escondidos, né, em algum lugar, e diziam que eles estavam bebendo sangue e comendo carne de gente. Então, é certo disso que devemos sim fazer esse momento em memória ao sacrifício que Cristo fez na cruz, até que Ele volte, em nome de Jesus. Mas vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus 15. Davi, dá bem essa capinha, por favor. Mateus 15. Obrigado. Mateus 15, no versículo 9. Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9 diz assim: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só o que diz o verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceito de homens. O catolicismo romano, no concílio de Toulouse, em 1229, mais precisamente no século XIII, proibiu a leitura aos leigos. Com isso, a tradição passou a ter mais autoridade do que a palavra de Deus. O catolicismo romano proibiu a leitura da Bíblia. Daqui a pouco fazemos a aplicação para o que está acontecendo hoje. Apesar da leitura da Bíblia não estar sendo proibida, mas infelizmente, é como se muitos tivessem um entendimento fechado. Então, mas segundo a própria Bíblia, é dever de todo homem ler as Escrituras. E olha só o que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele, no livro, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todos conhecem, Josué 1:8. A ordenança que Deus deu a Josué que ele meditasse no livro desta lei. Proibir a leitura da Bíblia é privar a pessoa da mais grandiosa bênção que ela pode desfrutar. Privou as pessoas do conhecimento da Bíblia, privou de toda a salvação, porque não tem como você ser salvo sem conhecer a palavra de Deus, que é a salvação. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Também 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, que Paulo já advertia a Timóteo. A maioria das seitas tem a Bíblia apenas como um livro de textos,
reserva ali alguns textos que são de importância para eles, que eles podem tirar ali algo que assegure as suas doutrinas. Então a Bíblia é só apenas um livro de texto. Tira um texto aqui, tira outro aqui, e assim elabora as suas doutrinas. Mas somos orientados pela própria palavra de Deus a examiná-la. Escute só. Ora, estes bereanos foram mais nobres do que os outros que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 11. Tá certo? Isso foi uma pequena introdução para que nós vimos o que aconteceu, principalmente por meio da igreja romana, quando ela privou a leitura da Bíblia para os seus leigos. E aí, então os dogmas ou as tradições passaram a ter mais força ou mais importância de que as Sagradas Escrituras. Como por exemplo, a criação de muitos dogmas em que a Bíblia não menciona. Mas no momento em que o Papa ele foi declarado infalível, tudo que ele falava tornava-se a infabilidade. Ele criou muitos dogmas que, quando nós olhamos nas Escrituras, não há. Mas como a leitura estava privada, podia então criar qualquer tipo de dogma, porque então não tinha as Escrituras para que a pessoa pudesse conferir, como os bereanos fez quando Paulo chegou em Tessalônica. A criação do purgatório, a criação da reza repetitiva, reza mecânica de contas, e outros dogmas. A assunção de Maria também ao céu, a Imaculada Conceição. Então esses dogmas foram criados exatamente porque as pessoas não tinham como conferir. Hoje tudo que nós criamos aqui, ou se porventura, se aventurarmos em criarmos, vocês têm as Escrituras. É por isso que nós conhecemos quando a igreja é herege, porque nós temos livremente a Bíblia para examinar se essas coisas são assim. Todo ou qualquer fundamento que as igrejas hereges criam e colocam como parte da liturgia de seu culto, qualquer um de nós podemos identificar. Isto não é bíblico. Isso é preceito e doutrina de homem. Como, por exemplo, nas vestimentas. Aqui, os irmãos que têm um pouco mais de idade, quantos anos nós não passamos aprisionados usando uma calça comprida e uma blusa até o punho, porque até então fazia parte da santidade. Não mostrar a canela, não mostrar o antebraço, fazia parte de santidade. Onde que as Escrituras dão sustentabilidade para isso? Preceito e doutrina de homem. E no momento em que nós vamos lendo a palavra de Deus, quanto mais nós lemos, com o auxílio do Espírito Santo, e também com alguns homens estudiosos que se aprofundam mais e passam conhecimento para nós, isso contribui para que nós sabemos toda a vontade de Deus por meio das Escrituras. Então vamos lá. E nessa criação de dogmas, agora já voltando para a igreja evangélica, deixa a igreja romana, nós já vimos o período em que ela privou o conhecimento da leitura bíblica para as pessoas, e hoje voltamos para a igreja evangélica, que a leitura não está privada, portanto, as pregações dos falsos profetas, dos falsos líderes, têm feito com que essa doutrina infiltre na cabeça de muitos, e passar aí é um pouco difícil, a não ser que seja pelo poder da palavra de Deus. Como dizeis, vós já está limpo pela palavra que ouviste, né? Quanto mais aumenta o número de evangélicos no Brasil, que até então já está chegando aí a 65 milhões e 500 mil pessoas evangélicas no nosso país. Daí uma média aí de 31% de toda a população brasileira seria evangélica. Mas quantos estão vivendo na verdade e outros no engano? Repito, já com a Bíblia liberada para que todos possam conhecer, ler, estudar, pesquisar. Mesmo assim, quanto mais aumenta o número de evangélicos, mais aumenta o número de igrejas hereges em toda a cidade. É por isso que nós vimos o grande crescimento dessas denominações, exatamente elas são abertas por fins lucrativos. Homens que não têm nenhuma responsabilidade, não temor a Deus de ensinar a palavra de Deus ao povo, mas abrem suas igrejas em toda a esquina com fins lucrativos de fazer todo tipo de comércio dentro das congregações. A partir do dízimo, que até então, quando a pessoa aceita Jesus, eu costumo falar isso nas missões, que é o termo que a pessoa entende, né? Nós sabemos que não existe isso, aceitar Jesus. Mas eu uso esse termo para que as pessoas possam entender
Então agora as pessoas, quando aceitam Jesus, passam a pagar mais uma dívida, Auricélio. Passa a se endividar. Você paga a sua luz, sua energia, a sua internet, paga a prestação do seu carro, até de um terreno ou de uma casa, mas no momento em que aceita Jesus, agora há mais uma dívida para você pagar, o famoso dízimo. E é interessante que, como eu falei, a leitura da Bíblia está aberta a qualquer um, mas as pessoas não entendem, caem nesses preceitos e doutrina de homens, e é por isso que esse é um dos principais motivos, em que muitas esquinas em que nós andamos nos bairros, irmão Eli, tem uma igrejinha aberta. Lá você tem que chegar e já dar o seu nome, e muitos colocam no flanelólogo ali o nome dos dizimistas. Preceito e doutrina de homens. Então, e falsos profetas ensinam nesses ministérios. É interessante que o falso profeta, ele não é um pregador aleatoriamente, de visitar a igreja e estar aqui, não. Geralmente o falso profeta, ele abre a igreja dele com o intuito de ensinar aquelas heresias em que ele tem o desejo de ensinar. O evangelismo que não leva um evangelismo que não leva o evangelho de Jesus, isso é a principal causa das igrejas também não ter Jesus como o principal fundamento da doutrina em que rege os seus cultos. Se eu chego nas ruas e prego que Jesus te ama, que Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, que Deus quer te dar uma vida bastarda, Deus é maravilhoso, está sofrendo, é porque não tem Jesus. Está enfermo, está com problema no casamento, está desempregado, é porque não tem Jesus. Logo, isso que eu ofereço nesse falso evangelismo, as pessoas correm para as igrejas, para as congregações. Mas só que quando chega lá, vai passando o tempo e vê que essas promessas feitas no evangelismo não está funcionando. As pessoas se decepcionam e saem mais uma vez para o mundão, porque nunca foram convertidos. Então, esse é um dos motivos em que, louvado seja o nome do Senhor, toda a glória seja dada a Ele, de muitos irmãos hoje congregar conosco online, não encontrando uma congregação que pregue a sã doutrina, as pessoas recorrem à internet e muitas vezes acham a igreja não só a missão de fé, mas também de muitos outros homens de Deus que pregam a sã doutrina. Então vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1:8. Vamos ver só o que vai dizer. Gálatas 1:8. Gálatas depois de Coríntios, tá? Gálatas 1:8 vai dizer assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregassem outro evangelho, além do que já vos pregamos, isso Paulo falando, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema. Busco agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar os homens, ou procuro agradar os homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, a epístola aos Gálatas. Ele vai dizer que se aqueles que têm visões, que têm supostos sonhos, receberem outro evangelho, vamos dar o exemplo disso nas campanhas místicas dentro da congregação. De repente, aquele suposto homem de Deus levanta a mão e diz que Deus revelou para ele que deve fazer uma campanha mística na igreja. E os irmãos, tendo livre a Bíblia para estudar o que quiser, procurar estudar, ler a Bíblia, não entendendo o que a Bíblia diz, cai nesses preceitos e doutrina de homem, que é a campanha mística, que é só o que é realizado. Aqui há um apóstolo aqui em Fortaleza, que a campanha dele, a igreja dele é regida somente de campanha. Acaba uma campanha, já elabora outra. Acaba uma campanha, já elabora outra. Os cultos são regidos, toda a liturgia do culto gira em torno de campanha. Aquelas centenas de pessoas que acompanham aqueles ensinamentos desse apóstolo aqui de Fortaleza, eles são regidos por campanhas. Isso também dá um entender em que é usado isso de uma forma em que ele sabe que quando acaba a campanha, as pessoas saem da congregação. As pessoas vão visitar outras igrejas e tudo. É por isso que toda vez que acaba uma campanha, já começa outra, para ir segurando o povo. Esse é um meio de segurar as pessoas, não pela exposição da palavra, mas sim por criatividade desses homens
que não tem nada de ensinamento bíblico e nem de estudo para passar para o povo. Nós vimos isso. Um evangelho que não anuncia o pecado do pecador, fuja dele. Seja na rua. Quando você vê alguém pregando na rua, supostamente evangelizando, mas se Deus está falando por boca daquele que está evangelizando, mas não toca nada em nosso pecado, ou naquilo em que nós procuramos se consertar, ou precisamos, fuja desse evangelismo que não é evangelismo bíblico. Do mesmo jeito na congregação. Você passa 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos na congregação, ali você tem um pecado, né, chamado pecado de estimação, como alguns mencionam assim, e você está lá, a pregação não toca nada do seu pecado. É só alegria, só alegria, só alegria, só entretenimento na congregação. Fuja desse tipo de ensinamento, porque o verdadeiro Filho de Deus, ele é exortado. Quando você menos espera, aquele pecado em que nós muitas vezes insistimos em viver, seja ele o mais tolo que seja, mas para Deus é pecado. Um dia, se tiver um homem de Deus pregando a palavra de Deus, vai vir um encontro daquele pecado, para que nós possamos voltar para os eixos, assim como se diz. Um evangelho que não dá importância, o evangelho, o Auricélio, a cruz de Cristo. Que evangelho é isso? O que é o evangelho? São as boas novas, as novidades, que vêm da salvação por meio de Cristo Jesus para o pecador, que se assim se arrepender de seus pecados. Então, logo se nós ouvimos tantos sermões, e nenhum deles é mencionado a importância da cruz de Cristo, esse também não é o evangelho. E as igrejas evangélicas brasileiras, na sua maioria, infelizmente, estão sendo regidas seus cultos, seus ensinamentos, não giram em torno da cruz de Cristo, mas sim no bem-estar da vida daquele religioso, que até então seu coração almejou por uma religião, creia em alguma coisa, foi para dentro da igreja evangélica, participar de campanha, participar de shows, participar de sorteio, de tudo quanto gira em que o homem cria, menos a exposição da pregação, que é a cruz de Cristo. Um evangelho que promete felicidade e bem-estar. Fuja desse evangelho. Porque esses homens em que ensina essas coisas, ou foi a própria mente dele cauterizada, ou não sei se um anjo revelou esse evangelho para ele, ou se foi por sonho. Mas não é o evangelho que o apóstolo Paulo diz. Se alguém vir pregar outro evangelho que já pregamos, ou se mesmo o anjo do céu lhe revelar outro evangelho, não recebais. É amaldiçoado. O crescimento da igreja, 1 Coríntios, no capítulo 3:11, vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento, alicerçar nada. Eu costumo dizer que um culto legítimo, um culto santo a Deus, ele é regido pelo menos por esses 3 preceitos: oração, louvor e a exposição da palavra de Deus. O que passar disso é heresia, principalmente se não tiver sustentação bíblica. Oração, a igreja primitiva orou. Louvores, devemos louvar com o coração voltado para Deus, louvores que exalte a Deus. E a exposição da palavra, que é o principal, para que nós possamos aprender e sermos limpos, como a palavra diz. Então, como eu falei, a realização de campanhas místicas, ela contribui para o crescimento das congregações dos falsos profetas. Ou convite também a cantores gospels, conhecido ou famoso no meio evangélico. Quando você vê essas igrejas que não falta cantores famosos, mercenários da fé, que vêm cantar por valores X, é fechado o contrato, eu canto por tal, e o falso profeta, ele fecha o contrato com esses cantores gospels conhecidos. Naquele dia em que esse cantor vai se apresentar, a igreja lota. E nos próximos cultos, se não trouxer qualquer meio de atrativo para as pessoas ter ali um entretenimento, as pessoas já ficam desanimadas, o culto é considerado triste, o culto é desanimado, não teve a presença de Deus. Porque até então não teve aquele cantor alegrando as pessoas, com suas músicas muitas vezes voltadas para a exaltação do homem e não de Cristo. E assim essas igrejas vão se conduzindo. O convite a supostos profetas adivinhões. Nós vimos que são pelo menos essas três importâncias em que os falsos profetas trabalham. Campanhas místicas, contrato de cantores gospel
que façam mover a congregação, ou também um convite a supostos profetas adivinhadores. Eu participei disso, fui convidado a uma igreja em que vinha um profeta de São Paulo, que ele revelava até o nome da sua identidade. Nesse dia faltou cadeira, nesse dia faltou espaço dentro daquela congregação que até então congregava umas dezenas de pessoas, umas 30, 40 pessoas. Nesse dia passou de centenas o número de pessoas em que vieram para ver esse profeta adivinhão. As pessoas não estão atrás de conhecimento, não fazem menção de conhecer a palavra de Deus, mas sim de movimento ou de profetas adivinhões, que é isso que as pessoas querem ouvir. E a liberdade que há em Cristo, nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 23, que vai dizer, vamos abrir lá, a gente conferir. 1 Coríntios 7, 23. Vamos ver a liberdade que nós temos em Cristo para abominar e desprezar todo ensinamento que vier sendo preceito de homem. 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 23. O versículo 22, que diz assim: pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto no Senhor, e assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. O 23 mesmo, né, que há ênfase aqui para o que eu quero falar. Por preço fostes comprado, não vos façais escravos de homens. O apóstolo Paulo escreve aos de Coríntios, chama de escravos e presa de homens, essas pessoas que são presos em rudimentos e doutrinas de homens. E quando nós olhamos, já aqui repetindo, interessante é que hoje nós temos a Bíblia. Por que essas pessoas não se libertam dos preceitos e rudimentos de homens? Porque a sua mente é cauterizada para aquilo que aprenderam. É bem parecido com aquela pessoa que passa 30 anos na igreja romana. E quando a gente revela o evangelho, muitos dele até creem que é verdade. A palavra de Deus é essa aqui. Mas eu aprendi assim com meus antepassados, com meus avós, meus bisavós, meus avós, meus pais me ensinaram assim, eu vou ter que ficar assim. A pessoa até acredita que a palavra é essa daqui. Portanto, continua lá, não passando de presas e escravo de ensinamento de homens. Então, olha só. Tolerar a falsa doutrina por ter cargo. Isso aqui também é muito importante, é o que nós vemos diante dos nossos olhos. Amigos, familiares, pessoas queridas, que estão lá na igreja herege por conta de um cargo que receberam e não querem a deixar. O evangelista Auricélio, ele era baixista do Ministério de Louvor da última igreja que ele congregou, assim como eu também. A gente tocava no Ministério de Louvor, exercia o diaconato, não era, Auricélio? Ambos exerciam o diaconato e também fazia parte do Ministério de Louvor. O ministério, o som daquela igreja, o irmão Júnior Coelho, era aproximadamente avaliado em R$32.000. Para o músico que gosta de tocar, irmão Nenê Louvores, não tinha coisa melhor. Você tocar nos melhores instrumentos, som muito equalizado, todo mixado, headphone de retorno, coisa de última geração mesmo. E quando alguém revelou essa verdade para nós, que ela até então lá é uma igreja de Cristo, no mesmo instante misturado com a igreja judaizante, né, que dão ênfase para o óleo da unção, a unção do óleo ungido, venda de bazar, venda de lanches, campanhas místicas, dízimo praticamente por obrigação, porque se é ensinado, é porque eles querem retorno daquilo que estão ensinando. Mas no dia que nós ouvimos essa palavra, começamos ali a meditar e conversamos um com o outro, deixamos lá a bateria, deixamos o contrabaixo, deixamos o som de 32.000 e viemos congregar, onde nós passamos muito tempo sentados. Para começar a missão de fé, nunca teve bateria, que era o instrumento que eu tocava lá. Logo, estes cargos, ou estas funções que eu exercia lá, ou o título que eu tinha do diaconato, deixei para trás, porque o meu negócio é com a verdade. Mas esse é um dos motivos da pessoa tolerar a falsa doutrina aonde congregam por conta de cargo
oposição eclesiástica. Isso muitos estão sofrendo. Inclusive, eu estava até falando para o nosso grupo de evangelismo ontem, que isso é uma das coisas que a gente tem que abrir também a boca na rua. De que? Falar da insignificância do templo, que é a casa de Deus. Nós sabemos que isso foi um dos motivos em que Estevão foi morto. Estevão pregou, mas quando chegou nessa parte mostrando a respeito da insignificância do templo, que Deus não habitava num templo feito por mão de homens, de tijolo e pedra, quando ele falou isso, aqueles líderes taparam os ouvidos e começaram a apedrejar Estevão. Quando nós olhamos, Paulo chega lá em Éfeso, prega do mesmo jeito. O apóstolo Paulo viu Estevão sendo apedrejado por conta de uma dessas partes de sua pregação. O apóstolo Paulo viu, inclusive consentiu, segurou as vestes da capa daqueles que estavam apedrejando Estevão, e lá na frente o apóstolo Paulo já estava pregando a mesma coisa que motivou Estevão a ser morto. As pessoas que abrem os olhos para essa verdade, ou melhor, que Deus abre os olhos das pessoas para essa verdade, muitas vezes continuam na igreja do falso profeta, na igreja herege, porque até então não tem para onde ir. E esse é o motivo, evangelista, de nós abrir a boca na rua e dizer que faça você mesmo a sua igreja em casa. Não está encontrando a igreja bíblica? Faça a sua igreja em casa. Leia salmos, leia a palavra, cante hino, ore com a sua família. Não tem essa obrigação de estar na igreja do falso profeta só porque tem que congregar. Mas sabe por que o entendimento das pessoas tem que congregar? Porque até então o entendimento que ele passa para as pessoas que lá é a casa de Deus. Aqui é o altar santo. E as pessoas não querendo se afastar da casa de Deus, porque achando que estando em casa, Deus não vai estar ali com eles. Deus só está lá na casa de Deus. Nós temos que ir ao domingo, às terças, às quintas, porque é lá que Deus está. Deus mora lá. Ali é a casa de Deus. Isso é uma das grandes importâncias que nós temos também que abrir a boca na rua. É engraçado que no templo, ou interessante, que no tempo dos apóstolos, discípulos, das pregação, ninguém pregava sobre esse dízimo. E por que em pleno século XXI nós estamos pregando que o dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio? Porque hoje está precisando. Naquele tempo, todo mundo sabia que Deus habitou na tenda, depois na arca. Primeiramente Deus falava na nuvem, né, com Moisés. Depois foi a fabricação da tenda, depois da arca e depois do templo. O último templo foi destruído. Todo mundo entendeu que não precisava, não existia negócio de dízimo, porque se nem templo tinha mais, como era que ia ser esse dízimo? Por isso que não era preciso pregar, porque não tinha ninguém insistindo, o evangelista a dar o dízimo, e nem ninguém ensinando também que tinha que dar o dízimo. Hoje, em pleno século XXI, tanto estão ensinando que o dízimo é da igreja de Cristo, como as pessoas estão dando também. Por isso que nós temos que abrir a boca. Os tempos vão se passando, as coisas vão mudando, os acontecimentos vão chegando, e assegurado com a Bíblia, nós temos que ir pregando de acordo com aquilo em que está surgindo, novas heresias, falsos ensinamentos. É isso que uma igreja protestante faz. Esse negócio de igreja evangélica, irmão Lauro, você deve saber muito bem, você é uma pessoa mais de idade, não existia negócio de igreja evangélica, era protestantes. Protestantes. Católicos romanos, a igreja protestante. Hoje não existe mais igreja protestante. Algumas perdidas por aí, porque até então o que nós protestamos, nós fazemos muita inimizade, adquirimos muita simpatia das pessoas, inclusive de familiares nossos. Mas a igreja protestante sempre existiu, existirá, porque Cristo é quem rege todos aqueles que vão mostrar a verdade. Pregar a salvação nas praças, sabemos disso, sempre nós fazemos isso. Sempre que eu estou com o evangelista Heitor, com o obreiro, o cooperador Lailton e outros irmãos que me acompanham no evangelismo, nós fazemos isso. Pregamos a salvação para o pecador e também denunciamos falsos profetas e suas heresias. Enquanto a missão de fé existir, o pastor Jadel mesmo já deixou isso claro, nós vamos trabalhar dessa forma. Pregar o evangelho para libertar os cativos do pecado e denunciar falsos profetas e heresias para também libertar aqueles que estão aprisionados no sistema religioso, sendo regido por doutrinas e preceitos de homens. Sempre vai ser assim. Então, essas igrejas que fazem essas tais práticas, elas fazem voltar a prática do sacrifício. A prática do sacrifício. Quando nós vemos as pessoas que usam longa roupa, claro, se a pessoa usa porque gosta é uma coisa. O que nós mencionamos é a pessoa usar
achando que está mais santo, ou se faz parte da santidade, se for ensinado. Agora você aceitou Jesus, você tem que andar de calça comprida e social, de manga comprida. Não, não. Agora, se a pessoa gosta de andar porque gosta mesmo, amém. Não que seja um sacrifício ou ensinamento de falsa doutrina, que as vestes longas, as vestes rabínicas, faz parte da santidade. Não, não, não. A santidade está no nosso coração e na nossa mente, e devemos só vigiar nas roupas para não estar exalando sensualidade. Então, a prática do sacrifício na igreja evangélica brasileira hoje está muito grande, está forte. Mesmo assim, tendo a Bíblia para as pessoas lerem e conhecer a verdade, as pessoas continuam nessa prática. E as igrejas também são transformadas em igrejas judaizantes, como eu dei o exemplo. O uso do óleo ungido, mas o óleo ungido não é bíblico. O óleo ungido ele foi usado apenas para ungir os utensílios do templo ou os reis e sacerdotes. Hoje não existe rei para nós ungirmos com óleo. Hoje não existe a casa de Deus e nem os utensílios do templo de Salomão para nós ungir. Então o óleo ungido ele foi substituído hoje pela unção do Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Eu fui visitar uma igreja pentecostal no bairro do Bom Jardim, e quando eu cheguei lá, era exatamente a campanha do óleo ungido. E quando eu cheguei na porta da congregação, aquele irmão muito simpático, os irmãos pentecostais, eles são simpáticos. Até então, enquanto você não confronta as heresias dele, né? E ele veio com um vidrinho de óleo, ele molhou ali o dedo e vinha passar na minha testa. E eu recuei e disse, o que é isso aí, irmão? Ele disse, não, é porque nós estamos na campanha do óleo ungido, você já vai entrar ungido. Eu chamei ele assim, falei com mansidão, expliquei, e ele entendeu. E ele disse que ia olhar mais a respeito disso, porque até então ele tinha aprendido que o óleo ungido, principalmente ali no momento da campanha, era para ungir cada um que fosse participar da campanha mística. E eu expliquei para ele, assim a respeito do óleo, hoje a unção do Espírito Santo foi substituir o óleo ungido, e ele entendeu, ele disse que ia procurar ver mais um pouco. Então, irmãos, a questão do crente pentecostal, quando nós olhamos que a maioria das igrejas brasileiras, eles têm essa linha teológica do pentecostalismo, eles, por meio ou por falta de conhecimento das Escrituras, até parece então que a igreja romana ainda está proibindo a leitura da Bíblia, ou se lê só alguns textos, como nós vimos, que a Bíblia é só um livro de textos, para pegar texto isolado aqui, texto isolado ali. Tinha um pregador aqui do nosso ministério que ele falava uma coisa interessante, que em muitos sermões, em muitas denominações, a palavra é pregada como se fosse um serve-céus. Eu vou lendo aqui o texto, eu vou lendo o texto completo. Mas quando eu for passar para a igreja, eu pulo esse, salteio esse. É como se fosse um serve-céus. Você com uma bandeja, aí você quer isso aqui, não gosta disso. Aí quer isso aqui eu não gosto. Aí pega isso aqui, escolhendo o tipo de comida que você vai comer naquele serve-céus. A palavra de Deus, você tem que expor ela do jeito que é, nem que venha muitas vezes bater no próprio pecado ou no defeito daquele que está pregando. Mas não devemos deixar de omitir a verdade. Os crentes pentecostais, com as suas doutrinas, muitas vezes sem respaldos bíblicos, eles têm trazido um certo prejuízo para o meio evangélico. Falei isso no evangelismo de Messejana, para aqueles que estavam também nos ouvindo entender. O motivo de que, muitas vezes, quando nós chegamos nos hospitais hoje para orar, nos leitos dos enfermos, muitos hospitais já barram você. E por quê? O que foi orado lá dentro? Que hoje a maioria da administração dos hospitais não aceita mais os crentes entrar para orar nos leitos dos hospitais. Por quê? Nossos irmãos pentecostais, a maioria deles tiveram acesso aos hospitais, oraram com os gritos tão altos lá dentro, que aqueles que tinham passado o dia doente, sentindo dor, tinham acabado de pegar um cochilo ali, se acordaram com os gritos dos crentes orando alto demais, ou aqueles que estavam afadigados já com a dor, aquela oração alta demais também afadigou mais. E o que foi determinado? Muitos administradores de hospitais não aceitam mais os crentes orando lá dentro, porque nossos irmãos pentecostais foram lá e deixaram essa má fama de grito em oração. Falta de conhecimento, parece até que a Bíblia está sendo privada para eles conhecer. E outra,
Quando nós olhamos também para o que contribui para o evangelho, para o escândalo do evangelho nas ruas, é esse também ensinamento recheado com essas línguas estranhas, como eles dizem. Falei também no evangelismo lá. Por que é que nós vemos aqui, fazemos o culto aqui de 50 minutos a 1h20 e ninguém fala em línguas? Não tem o Espírito Santo não? Por que é que não fala em línguas? Eu expliquei. Para nós falarmos em língua aqui, primeiramente, não uma língua repetitiva, aprendida como um papagaio, porque se eu quiser falar em língua agora aqui, que eu aprendi no pentecostalismo, eu falo. Qualquer um de vocês aqui fala, nem que seja 2 palavras. Todos falam, principalmente quem for de igreja pentecostal. Então, no momento em que eu deixo de expor a palavra e vou falar em línguas, opa, está aqui a Bíblia, não está sendo proibida pelo catolicismo romano. Primeiramente, tem que ter um intérprete. Eu só devo falar em língua para a igreja, ou seja, onde eu esteja pregando, se quando eu me encalar aqui, o intérprete interprete tudo foi que eu falei. Ou se começar a falar 1, 2 ou 3, tem que se calar 2 e deixar 1 de cada vez. Tudo a Bíblia dá ordenança, tudo a Bíblia deixa claro como é que é para ser executado no culto. Como é que a liturgia do culto, ou de uma pregação, ou de um momento que nós tiramos para adorar a Deus. Esse momento é um culto a Cristo Jesus, a Deus. Tem que ser regido pelo que as Escrituras dizem. Até porque a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão é a Bíblia. A única regra. Se os homens criaram outra regra que não está na Bíblia, doutrina de homem. A nossa fé tem que estar sustentada, tem que ter base bíblica, para que tudo que quando nós falamos tenha proveito e não venha cair em descrédito como nossos irmãos pentecostal. Então, já vamos para o momento da ceia do Senhor. A conclusão é, a razão de tanta mistura no Evangelho é para satisfazer o gosto de muitos crentes que nunca tiveram verdadeiro encontro com Jesus, nunca se converteram verdadeiramente. O crente que não é convertido, ele fica procurando aquilo que lhe agrada. Por exemplo, nós vimos que o apóstolo João, ele falou mais a respeito do amor. Inclusive, há relatos de estudiosos que essa carta quase não entra no cânon sagrado, por conta que João deu mais ênfase a respeito do amor de Cristo. Mas quando nós olhamos, corrobora com tudo que os outros apóstolos pregaram. Eu costumo também dizer nas missões, que esses que fazem parte do catolicismo romano, da igreja romana, eles estão sendo regidos ou ensinados, doutrinados apenas pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. O amor de Cristo, Deus é misericordioso, Deus é amor, faça caridade e assim vai. Muitos vão ter a grande surpresa quando se encontrar naquele grande dia diante de um juiz reto e justo, que tem a sua justiça para executar sobre os vasos de desonra. Que muitos deles nunca ouviram a justiça de Deus. Até porque então, quando vê um pregador pregando a respeito do juízo, da salvação, da condenação, do inferno, muitos deles acham aquilo estranho, se retiram ou não dá ouvido o que a palavra de Deus está pregando. Mas quando chegas aos domingos que o padre está mostrando o amor de Deus, aqui sim, aqui é Deus. Aqueles crentes lá falando de inferno, de condenação, uma vida eterna no lugar de tormento, onde há choro e ranger de dente. Não. Aqui, o amor de Deus, é isso aqui. Esses aqui são de Deus. Aqueles lá parece que são até de Satanás, só fala no inferno. Não, é a verdade. Inclusive essa doutrina a respeito do juízo de Deus, do inferno. O que é o inferno? O inferno é o completo despejar da ira de Deus. O inferno foi criado para isso. Então essa pregação foi tirada dos púlpitos. Porque até então as pessoas passavam a semana trabalhando, passavam a semana nos seus trabalhos, muitas vezes discutia com as suas esposas ou com alguém, e a pessoa não vinha tão bem ouvir o culto. A pessoa sentava ali já triste por algo que está acontecendo, e triste na sua vida, aí vem aquela pregação. Mas o pregador, ele nunca vai adivinhar como está você interiormente. Eu não sei o que é que cada um aqui tem passado ontem, essa semana ontem, hoje pela manhã, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o que a gente tem pregado é bíblico. Sabemos que a aprovação ela não vem a mais do que aquilo que nós podemos suportar.
Então, mesmo que a palavra seja dura, severa, palavras ásperas, mas se tem sustentação bíblica, se é a verdade de Deus, ninguém podemos adivinhar aqui. É por isso que a pregação dos falsos profetas, ela só gira em torno do bem-estar, entretenimento, porque eles têm medo de pregar uma palavra que vem ao encontro daquilo que a pessoa está passando, e a pessoa não se sinta bem, nunca mais volte. E se não voltar, não vai ter mais dízimo. Se não voltar, vai deixar de comprar o bazar da igreja. Se não voltar, vai deixar de comprar os livros na livraria que a igreja tem. Se a sustentação, se o que sustenta essas igrejas do sistema religioso é dinheiro, então eles têm muito cuidado ao falar, para que não caia em descrédito, ou melhor, para que as pessoas não desfaleçam ou esmoreçam ou se desanimem de congregar nessas igrejas. É por isso que não tem palavra de exortação. Alguns textos que vêm exortar, eles falam com muito medo, com muito cuidado. Principalmente quando conhece ali um empresáriozão que o seu dízimo é 3 mil, 5 mil, 10 mil reais. A esposa desse mesmo pode vir quase nua para a congregação. Tem um vídeo meu no canal agora, que eu coloquei, no meu canal Ministro Gilmar Porfírio, que eu dou o exemplo. Interessante, todo mundo aqui tem um Paulo Júnior como um homem de Deus, lá em São Paulo. Paulo Júnior, homem de Deus, Paulo Júnior prega a verdade, Paulo Júnior, homem de Deus. Mas é interessante que aqui nesse púlpito, por meio do pastor Jardel, já houve exortação, que as pessoas não receberam, não gostaram, passaram a odiar o pastor Jardel e se retiraram. Lá no meu canal, vou até aproveitar aqui, pastor Jardel, e apresentar o meu canal. Lá no meu canal, Ministro Gilmar Porfírio, eu coloquei o último vídeo agora, que eu mostro um trechozinho do Paulo Júnior. Vá lá, olha lá quando você chegar em casa. Lá o Paulo Júnior, você vai ver como é que o Paulo Júnior trata as irmãs, que já são irmãs de Cristo. Não é a pessoa que está vindo do mundo e está ouvindo a palavra e se limpando, não. Ele deixa bem claro que são mulheres, irmãs cristãs, há certo tempos na fé. Vai lá, olha só o que é que ele fala. Pastor Jardel chama em particular, irmã, assim, assim. Na outra semana chama de novo, irmã. Não, está certo, pastor Jardel, você está certo. Está certo? Nunca mais pisa na congregação. Pastor Jardel não é mais homem de Deus, mas o Paulo Júnior é o homem de Deus. Olha lá o que é que ele fala no vídeo. Trechos em 57 segundos, não é nem um minuto. Olha lá como é que ele trata as irmãs. É homem de Deus, a não ser que quando você vê, você vai dizer que ele não é mais homem de Deus, como alguns falaram com o pastor Jardel. Olha lá, Paulo Júnior, homem de Deus. Muitos aqui conheceram até o Ministério Missão e Fé por meio da Igreja Aliança do Calvário, do Paulo Júnior. Olha só a severa exortação que ele dá para as irmãs que não se veste decentemente, que usa da lascívia e da sensualidade dentro da congregação. Mas é isso. A palavra, ela vem para limpar os que são filhos. Vem exortar, vem pôr nos eixos, vem consertar todos aqueles que Deus tem por filho. Aquele que é bastardo fica sem correção. Olha só, está brincando o meu filho e o filho do pastor Zezinho. Eles estão fazendo ali algo de errado. Eu vou chegar lá, vou chamar a atenção do meu filho. O Ravi, que é filho do pastor Zezinho, quem tem que consertar é ele, que é o pai dele. Eu chego ali e falo com o meu filho, Gilmar, meu filho, você não pode fazer assim, assim. Ele é meu filho. Então, Deus vai corrigir aqueles que são filhos. E nós sabemos que tem os que não são filhos. Tem os que não são filhos. E Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Esse aborreceu, olha, eu estava vendo, meu Marcelo? Esse aborreceu é um eufemismo. É uma palavra maneira para não dizer que odiou. Quando, na verdade, a verdade é Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. É odiou. Só que o escritor ele usa o eufemismo e fala a palavra mais maneira. Desprezou. Aborreceu. Para não dizer que odiou. Mas o certo é odiou. Então nós sabemos toda a questão, irmão, da salvação. Não é escândalo dizer você, falar a respeito da predestinação. Todos nós sabemos disso. Muitos vão permanecer. Outros vão estar bem. Outros vão se sentir bem com os ensinamentos dos falsos profetas. Preceito e doutrinas de homens. Mas aquele que é filho, que é ovelha, como Jesus falou lá no pórtico de Salomão. Jesus falou lá, vamos, mestre, até quando deixará o nosso coração perplexo aqui? Até quando vamos ficar com essa dúvida? Tu és o filho de Deus?
Jesus disse: eu já tenho vos falado abertamente. Essas coisas que eu faço, as palavras mencionadas, testificam que eu venho de meu Deus. Mas você não crê, por quê? Por que não ousaram dizer: Jesus, como é que você pré-julga nós? Está me julgando, dizendo que eu não sou filho de Deus? Não. O próprio Deus disse: vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Ele devia ter dito: como é que você sabe que nós não estamos crendo? O próprio Deus que estava falando. Então vai ter os religiosos, evangélicos, que vão passar a vida toda sendo regido, ensinado, doutrinado e praticando os preceitos e doutrinas de homens. Mas tem aqueles que seus ouvidos vão ser abertos, vão conhecer que é a verdade e nunca vão largar. Eu não me refiro só no Ministério Missão de Fé. Se você que mora longe, irmão Nenê mora no pé da Serra da Palmaça, irmão Nenê, irmã Kelly, né, muitas vezes eles vêm, a gente vai lá também. Outros moram depois de Messejana. Eu mesmo moro em Maracanaú, tem uns aqui que moram distante. No momento em que você está achando um sacrifício vir para cá, você pode até ficar em casa. Agora tem uma coisa: para continuar sendo igreja, você tem que ter o seu hábito de oração, de leitura bíblica e de momento com Deus. Muitos aí conhecem a igreja do falso profeta, saem e não querem mais congregar. Mas só que abandona tudo. Para de orar, para de ler Bíblia, então não está mais fazendo parte do corpo de Cristo. Verdadeiramente, né, usa até aquele termo pejorativo, está desigrejado. Mas não. Todos nós, eu conversando uma vez com o irmão Jacques, que todo aquele que tem o desejo de se debruçar na obra de Deus, falte um culto ou dois para ver uma coisa. Eu sei que acontece com alguns assim também. O irmão Júnior Coelho mora em Beberibe, também distante. Todo aquele que anseia, o coração anseia em estar no meio dos irmãos, da congregação do corpo de Cristo, se faltar 2 cultos, ele não se sente bem dentro de casa. Se fica assistindo lá pela TV, você está lá, mas o seu coração está aqui no meio dos irmãos. Eu não sei explicar a vocês o que é isso, mas eu tenho certeza que alguns também passam por isso. Mas não tem como deixar, não tem como se separar do corpo de Cristo. A gente quer estar sempre perto dos irmãos. A gente quer estar sempre com essa união, com essa comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pequena conclusão é essa. A razão do evangelho misturado é porque muitos não gostam do evangelho puro. Gostam de um negócio misturado, do reteté, de adivinhações, campanhas. Culto que tem 1 hora de louvor, aí depois deixa 15 minutos para a palavra. Agora vamos para o melhor. O que é o melhor? O melhor é a palavra, mas é só 15 minutos. Não, o melhor foi o louvor. Canta criança, canta jovem, canta senhora. Você aí louva, vem para cá. Você está com oportunidade, faça o que Deus colocar no seu coração. E a palavra de Deus que limpa o homem vai sendo esquecida ou deixando muito pouco tempo para que assim ninguém possa aprender nada. Bem comparado com, assim, tipo uma camuflagem do que aconteceu com o catolicismo romano no século XIII, que eu mostrei para vocês. Ali a Bíblia foi proibida mesmo a leitura aos leigos. Hoje não está sendo proibido. Qualquer um pode ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas, portanto, você vai lendo, mas com aquele entendimento que você está ouvindo lá do falso profeta, cheio de preceito e doutrina criada pelo homem, é a mesma coisa como se tivesse proibido. Você não vai entender nada. Amém? Então, vamos para o momento da Santa Ceia aqui com o pastor Zezinho. Vamos fazer uma breve oração, irmão? Sentados mesmo? Pai Santo, obrigado, meu Deus, por essas simples palavras, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, revele a cada um essas verdades bíblicas simples, de estudos rasos, de conhecimentos rasos, portanto, bíblico, sã, assim como se convém nós ensinarmos da parte de Deus. Que todos os nossos amados irmãos que congregam online nesse momento, que eles possam também ser edificados por essa simples palavra. Quanto a esse salão, meu Pai, que ouviu a Tua palavra, Senhor, que possa ter contemplado, meu Pai, o mesmo Espírito Santo que usa o pastor Jardel, que venha também nos usar, Senhor. Sim, meu Pai. E quanto ao povo que te ora, meu Pai, que te pede conhecimento, que te busca, meu Pai, abre também um entendimento para as Escrituras, meu Pai, para que todo aquele que abre a Tua palavra venha entender o que o Teu Santo Escrito, meu Pai, quer nos ensinar e nos dizer, Senhor. Abençoa cada um, meu Pai. Abençoa também esse momento, meu Pai, da ceia do Senhor, a qual muitos desprezam, mas nós continuaremos, meu Pai, até a vinda de Cristo. Cristo ainda não veio, por mais que homens com preceitos
e entendimento humano, diga que ele já veio nos anos 70. Não, não, não. Nós continuamos aguardando e esse momento nós realizaremos até a verdadeira volta de Cristo, que ele está por vir, que assim a sua igreja lhe aguarda com fé e esperança naquele grande dia. Amém e graças a Deus.